Você já assistiu Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida? Um dos maiores clássicos do cinema, onde um professor de arqueologia tem o hobby de ser um caçador de tesouros perdidos, bom de briga, super bem fisicamente, tinha sorte e ainda era bonito. Queria mais o quê? E por mais que seja um filme antigo, ele é um filme do Steven Spielberg, que é um gênio e o meu diretor favorito. O filme tá cheio de detalhes e curiosidades. Então eu decidi assistir ao Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, e anotei cada detalhezinho que você pode ter deixado passar. E também algumas curiosidades. Acho massa como a logo da Paramount é mostrada no início do filme, bem no topo de uma montanha no Peru, onde se passa o começo do filme. Bom, e aqui eu acho legal de contar a história de como que surgiu a ideia de Indiana Jones. Lá nos anos 80, aliás 70, Steven Spielberg já tinha dirigido alguns sucessos do cinema, como Tubarão e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele tinha vontade de dirigir os filmes do James Bond, o 007, que já era bem famoso na época. Porém, 007 é uma obra britânica e os detentores dos direitos autorais não queriam um diretor americano. E conversando com um amigão dele chamado George Lucas, sim, apenas o criador de Star Wars, ele disse o seguinte pro Spielberg: tem uma ideia melhor que James Bond, ele se chama Indiana Smith, ou Smith, igual o Smith, por exemplo, e apresentou a ideia de um cara com chapéu, chicote e mais desengonçado, por assim dizer. Spielberg gostou da ideia e só trocou o nome dele de Smith para Jones, para ficar mais marcante. O filme contou com o roteirista de Star Wars, com a produção do George Lucas, direção do Steven Spielberg, trilha sonora de John Williams, que foi o cara que fez a trilha sonora de Star Wars, e mais tarde ele viria fazer também a trilha sonora de Jurassic Park, e de quebra a atuação de Harrison Ford, na época famoso Han Solo, que inicialmente não seria o Harrison Ford, mas sim o Tom Selleck no papel, aquele cara do bigode que namora Mônica em Friends. Porém a CBS não liberou ele pelo simples fato de ele estar fazendo Magnum P.I., uma série que nos anos 70 estava fazendo muito sucesso. Então o Spielberg falou: ah, vai esse cara aí mesmo, Harrison Ford. E o nome Indiana era o nome do cachorro do George Lucas, mesmo cachorro que inspirou Chewbacca Star Wars. O encontro do George Lucas com Steven Spielberg aconteceu lá em 1977, algumas semanas antes do lançamento de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Ele foi pro Havaí com Spielberg e daí surgiu toda essa conversa. Ele foi pro Havaí para tirar umas férias porque Star Wars foi o projeto da vida do George Lucas. Ele colocou tudo nesse projeto. Então ele achou que poderia ser um completo fracasso o filme, foi tirar umas férias no Havaí um pouco antes do lançamento, para relaxar a mente. Pra surpresa dele, fez um puta de um sucesso. E sim, esse cara aqui que aparece no começo do filme é o Alfred Molina, o Dr. Octopus, lá de Homem-Aranha 2. Outro detalhe aqui é que a história desse filme se passa depois do segundo filme. Aqui mostra América do Sul, 1936. Se você reparar no segundo filme, O Templo da Perdição, se passa em 1935, começa em Xangai, um ano antes desse filme aqui. Ou seja, aqui no primeiro filme, o Dr. Jones já era um cara experiente na ação. Isso explica porque da jaqueta dele tá toda surrada sempre, e de onde vem tanta experiência na ação. E voltando a falar dos acessórios do Indiana Jones, você vê o quão bom um diretor é o Spielberg. No começo do filme, não mostra o rosto do Harrison Ford, apenas mostra o que você se lembra do Indiana Jones. Então mostra a silhueta dele com um casaco de couro, um chapéu e o chicote. E ele ali, né, olhando um mapa todo rasgado. Quando o cara iria atirar nas costas do Jones, ele puxa o chicote e se vira já desarmando o cara com o chicote, como se fosse aqueles duelos de filme de Velho Oeste. A arma do Indiana Jones não é uma arma convencional, mas sim um chicote dele. Eu acho muito top essa entrada porque isso marca completamente o personagem. Com o sucesso que fez Star Wars, Spielberg tinha medo de só associar o Harrison Ford ao Han Solo e talvez fazer um personagem parecido. Então ele tentou ao máximo mostrar que não era só o Han Solo. Tanto é que quando você vê apenas o chicote, o chapéu e o casaco de couro dele, automaticamente você associa e lembra do Indiana Jones. Eu falo, Spielberg é um gênio. E as histórias de Indiana Jones envolvem coisas sobrenaturais também. Eles estarem aí, por exemplo, no meio das florestas selvagens do Peru, bem próximo da própria floresta amazônica aqui do Brasil. E a floresta amazônica em si tem muita parada sobrenatural, muito misticismo, falando que a floresta tem poder e tal. Os próprios indígenas, que são moradores de lá, falam que você tem que respeitar
a floresta, porque ela tem vida própria e poder. E se você reparar um pouco aqui na relíquia que o Indy vai pegar, dá pra ver que bem de leve ela mexe os olhinhos aqui, ó. E isso foi proposital, ele tinha realmente um mecanismo dentro dele que mexia os olhos. Inclusive a relíquia é inspirada em uma figura pré-colombiana chamada Fertilidade de Pachamama. Eu acho massa o reflexo douradaço aí na cara do Indy, simbolizando a tentação para ele. Ele é um arqueólogo e pega os artefatos tanto para estudo quanto para deixar longe de quem quer realmente roubar as paradas e enriquecer com elas. E essa parada aí da luz amarela é justamente a tentação dele poder apenas pegar a relíquia e vender e ficar rico, ou então ficar com ela, só que como ele é uma pessoa boa, ele decide fazer sempre a coisa certa. No próprio filme a gente vê que o vilão é a Alemanha do cara do bigode lá da Segunda Guerra Mundial e um francês pilantra chamado Belloc, que inclusive na Segunda Guerra Mundial a Alemanha realmente caçava muitas relíquias místicas na época, para poder dobrar, entre aspas, né, o poder deles, até porque eles eram super ocultistas. Quem que esse cara tentou acertar, velho? E o nome do avião? OB-CPO, sendo OB de Obi-Wan Kenobi e CPO do C-3PO. Sim, uma homenagem ao filme do amigo do Spielberg e também produtor do filme aqui, o próprio George Lucas. Legal também que tem uma cobra no avião e o Indy já demonstra não gostar de cobra. O que ele não sabe é que mais tarde vai entrar em um lugar infestado por cobras no Egito. Agora ouve esse barulhinho do motor do avião ligando. Te lembra de algo? Dá pra ver que as alunas do Indy aí estão um pouco apaixonadas no professor delas. Nessa cena aí onde o Marcus vai na casa do Indy pra eles discutirem aí a missão e tal, o Indy tá usando uma roupa que inicialmente teria uma cena onde mostraria uma moça no quarto dele. Indiana Jones inicialmente seria bem mulherengo, igual aos filmes do James Bond. Porém Spielberg acabou tirando essa cena porque ele achou que o jeito playboy igual ao do James Bond não combinava nem um pouco com Indiana Jones. Lembra que eu falei no começo sobre a identidade do Indy com o chicote e o chapéu? Pois é, só da gente ver essa sombra aqui a gente já sabe exatamente quem é. A Marion aí é uma namorada antiga do Indiana Jones e ela fala que isso foi há 10 anos atrás. Se o Indiana Jones nesse momento tem seus 35 anos de idade e a Marion seus 25, quer dizer que o Indy namorou com a Marion quando ela tinha 15 anos e ele 25 anos de idade. Meio errado isso daí, né, Indy? Mas enfim, nessa parte aí da Marion com o Indy, né, no bar dela, tem uma cena deletada onde a Marion explicaria por mais detalhes como que o Abner morreu e como que foi difícil os últimos 2 anos de vida dele. E logo depois que ele estaria indo embora, a Marion chamaria ele de volta e daria um beijão na boca dele. Mas como ficou muito longa essa cena, o Spielberg decidiu retirar do filme. Depois do capanga alemão chegar aí no bar para pegar o medalhão da Marion, o Indy aparece também e começa uma luta deveras corporal entre geral aí no bar e começa a pegar fogo no bar. Algo que aconteceu durante a filmagem e não estava no roteiro foi que a roupa da Karen Allen, a Marion aí, realmente começou a pegar fogo. Porém durante a filmagem acharam que era normal e tal. A sorte dela é que alguém da produção percebeu que não era normal e não era para estar acontecendo aquilo e apagou o fogo da roupa dela. Tá vendo esse cara aqui que pega fogo e toma um tiraço do Indiana Jones? Ele morre de novo mais tarde. Esse carecão aí, ó, que aparece depois lutando com Indiana Jones, é o mesmo cara. O nome dele é Pat Roach. Ele é um lutador profissional. Aliás, ele era um lutador profissional na época. Ele acaba aparecendo novamente, interpretando outros capangas nas próximas 2 sequências de Indiana Jones. E cara, a calvície desse cara aqui é bizarra. O ator teve que raspar o cabelo dele dessa forma para fazer o filme. Era para parecer bizarro mesmo. Inclusive, a ideia é que esse cara aí ele teria um olho vermelho e um braço de metal que se transformaria em uma metralhadora e lança-chamas. Mas o George Lucas achou um absurdo demais essa ideia e acabou vetando. Ainda bem. Enquanto mostra o avião viajando pelo mapa aí, um detalhe aqui no mapa é que na época da Segunda Guerra Mundial não tinha ainda o Estado de Israel como conhecemos hoje. Ele só veio aparecer justamente depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois de tudo que aconteceu com os judeus na época. Por isso aqui no mapa tá Palestina e Jordânia. E logo ao lado, hoje em dia, você pode ver que Israel tá aqui no meio. E o mapa que mostra também quando ele tá chegando no Nepal, mostra a Tailândia. Porém a Tailândia só foi ser chamada de Tailândia mesmo em 1939. Antes disso era chamada de Sião. Esse mano aqui é o John Rhys Davies. Ele anos mais tarde interpretaria nosso queridíssimo Gimli em Senhor dos Anéis. Sim, o anão. Uma coisa que eu acho loucura nesse filme aqui foi o macaquinho
que a gente até acha fofinho no começo do filme, depois descobre que ele é um vilãozinho. Os caras ensinaram, aliás, fizeram ele fazer o famoso gesto, né, a saudação na... Vocês estão ligados o quê? E pra fazer essa cena aí, os caras colocaram uma uvinha pendurada em uma vara de pescar. Então, na real, o macaquinho só tava tentando pegar com o bracinho dele a uva, e não de fato fazendo uma saudação na... Vocês sabem o quê? Menos mal, né? Enquanto eles estão no Egito e o Indy tenta achar Marion, aparece esse cara e essa cena memorável do Indy acabando com a graça inteira dele. Porém, não era esse o planejado. Quando eles foram gravar o filme, eles gravaram na Tunísia, e lá tava fazendo um calor de mais de 50 graus. Sim, mais de 50 graus. E muito deles, né, o pessoal da produção e os atores, tiveram uma intoxicação alimentar. Então tiveram muita diarreia, saía vomitando, tendo febre. O pessoal ficou zoadaço mesmo. E nessa cena aí teria uma puta luta entre o Indy e o cara da espada aí. Porém, com o Harrison Ford totalmente zoadaço, ele deu a ideia pro Spielberg falando que e se eu só atirasse nele? O diretor gostou e deixou pro filme. Pior que o cara aí, né, o dublê, deve ter dado a vida ensaiando a cena, que no final ele só tomou um tiro mesmo. O único que ficou de boa sem intoxicação alimentar foi o próprio diretor Steven Spielberg, que levou um monte de lata de macarrão e comia as próprias latas. Então ele ficou de boaça. Pra você ter noção do quão calor tava fazendo lá, um avião descontrolado do set de filmagem passou por cima do joelho do Harrison Ford, rompendo o ligamento da perna dele. E por sorte dele, o calor tava tão absurdo que deu uma amolecida no pneu do avião. Se por acaso não estivesse dessa forma, provavelmente teria quebrado a perna dele no meio, esmagando os ossos. A partir da cena onde o avião passa por cima da perna dele, ele grava o filme inteiro com o joelho zoado. Ele até foi aconselhado a ir pra Londres e fazer uma cirurgia, mas ele se negou. Ele só tomava uns remédios ali pra dor, enfaixou o joelho e meteu marcha. E pra você ver o quão desprezível é o Belloc aí, o cara é um francês que trabalhava com os Pra você que entende um pouco de história, você entende o que eu tô falando. Nessa cena das cobras aí, foram utilizadas 7.000 cobras pra cena, e uma delas, uma piton, acabou mordendo a mão do assistente de direção David Tomblin, e a cobra não soltava de jeito nenhum a mão dele, nem ferrando. Mas no final conseguiram tirar ela, ele teve um atendimento médico top, e a cobra ficou bem também. Nem todas aí eram cobras reais também, tinha algumas aí que eram lagartos sem pernas no meio delas. Já essa cobra aqui, uma naja, estava bolada com a Marion e com o próprio Indy, mas por sorte deles colocaram uma película entre a cobra e eles, que não aparece mais nas versões atuais, mas nas antigas dá pra ver o reflexo dessa película. Na verdade, nessa cena aqui com a Marion, dá pra ver bem um pouquinho aqui o reflexo na frente da cobra. Nessa cena do Belloc com a Marion raptada aí, dá pra ver que não é só os tesouros que o Belloc queria roubar do Indy, até a mulher o cara queria roubar. Inclusive, inicialmente seria um triângulo amoroso, com a Marion ficando dividida, ficando tanto com o Indy quanto com o Belloc, mas no final acabaram tirando isso. Ainda bem. Na parede aqui foi colocado mais um easter egg de Star Wars, tem um R2-D2 e o C3PO desenhados bem aqui. Essa cobra aí não caiu por acaso, o Steven Spielberg jogou na atriz para tentar pegar uma reação autêntica dela. Conseguiu, né? Ele irritou a Karen. A atriz também se recusou a ficar no meio das cobras aí por medo, claro. Então o Spielberg perguntou pro treinador de cobras se ele não queria depilar as pernas dele e fazer a cena com um vestido para se passar pela Marion na cena. Então quando aparece a perna da Marion aí, na verdade é a perna depilada do treinador de cobras e não da atriz da Karen. Karen ou Karen, provavelmente alguém vai falar que eu falei o nome dela errado aí. A Marion. Mano, em papo reto, o cara tem que ser muito forte para conseguir empurrar uma pedra desse tamanho que provavelmente estava parada ali há mais de 3.000 anos. E esse jovem aqui que deitou sem sono, tem uma cena deletada dele onde ele estaria ali, né? E por pensar que os dois saindo dali de dentro seriam múmias, ele acabou desmaiando de medo. Por isso ele tá ali deitadinho. Essa cena toda aqui do avião, deles lutando, com as hélices do avião funcionando, logo depois tudo sai explodindo e pegando fogo, tudo isso foi feito de primeira e com, digamos, um perigo real. As hélices realmente poderiam cortar a galera, a explosão poderia realmente ter pego em alguém, e tudo foi filmado de primeira, até porque eles não
tinha uma segunda chance, mas ainda bem deu tudo certo. Inclusive na cena mostra esse carecão aí sendo fatiado pelas hélices de avião. Logo quando o Salah encontra o Indy e a Marion na tenda, dá pra ver que o Jones aí tá limpando a cara dele com um pano. Provavelmente tá tirando pingos de sangue que voou na cara dele do carecão lá. Essa cena toda de perseguição do caminhão levando a arca, a maior parte delas foram feitas pelo Harrison Ford. A única que ele realmente não faz foi quando ele se arrasta por debaixo do caminhão. O Harrison Ford queria fazer esse take, mas a produção e o diretor achou que era arriscado demais, visto que tinha muitas pedras e o risco de dar alguma merda era muito grande. Então eles decidiram não arriscar, fora que ele já tava com o joelho zoado já também. Então colocaram um dublê para fazer essa cena. Essa cena inteira foi uma homenagem e inspirada em um filme que o Spielberg adorava chamado Stagecoach de 1939. E você com certeza não reparou nisso, mas quando o Indy esconde o caminhão com a arca aí dentro da garagem do Omar, aqui no carro dos vilões, tem esse chapéu com essa roupinha, que inicialmente a gente acha que era o cara lá, né, da Alemanha, o Toff. Mas se você pausar, você vai ver que não tem absolutamente ninguém aqui, só colocaram a roupinha do cara e o chapéu. Até porque o ator não tava aí no dia da gravação, por isso tiveram que improvisar. Aí o Salah aparece novamente aí, né, e você deve se perguntar, como? Se ele foi pego pelos alemães ajudando o Indy. Inicialmente, ele seria executado pelos alemães. Porém, o trabalho sujo foi deixado nas mãos de um jovem soldado que estava lá cumprindo as obrigações dele como soldado, sem ele querer. E tinha essa cena deletada onde mostra esse moleque que, por mais que ele estivesse do lado errado, ele não era nenhum assassino. E isso mostra como na época muita pessoa acabou sendo obrigada a fazer parte do exército deles lá, sem que elas quisessem. E a cena ficou muito boa, com ele não tirando a vida do Salah e deixando ele vivo. Porém o Spielberg disse que por mais que a cena tenha ficado ótima, ela ficou muito longa e que provavelmente ela seria tirada do filme na hora da edição. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o barco deles que tá levando a arca é parado pelos alemães, o Indy se gruda no submarino, mas não mostra como que ele ficou no submarino, até porque ele tá pela parte de fora. Ele ficou na parte de fora do submarino, até onde eles iriam, que é a ilha lá, né? E uma cena deletada mostra que ele ficou bem no topo de uma antena do submarino. Ele ficou só com a cabecinha de fora, se é que você me entende. Por isso que a cena depois que ele chega na ilha, ele tá completamente encharcado, todo molhado. Você mancha a reputação dos mercenários. Como você pode ver aí, entra uma mosca na boca do Belloc e some. E parece que ele engoliu a mosca. Porém não foi bem isso que aconteceu. A mosca na verdade pousou sim na boca dele, só que depois ela saiu voando. Porém o Spielberg percebeu isso e cortou a parte que ela saía voando, porque ele achou que ficaria engraçado a cena dele engolindo entre aspas a mosca. O final disso é que todo mundo achou que realmente o ator engoliu uma mosca. Lá pro começo do filme, uma cena deletada explica que você não deveria olhar para a arca se ela fosse aberta e nem tocar diretamente nela. Quando abrem a arca aí, o Indy manda a Marion não abrir o olho de jeito nenhum, por isso os únicos atingidos pelo poder que estavam dentro da arca são os vilões aí, os alemães. Porque todo tava olhando para a arca sendo aberta. Até tinha uma teoria, né, falando que o Indiana Jones não servia de absolutamente nada no filme, até porque os vilões conseguiram o que queriam, né, abrir a arca. Porém não é bem assim. Se os alemães tivessem conseguido a arca, eles saberiam a tradução, onde eles poderiam usar a arca a favor deles de alguma forma. E com o Indy sabendo dessa informação, deixou os caras abrirem a arca e todos morrerem. E a arca ficou sã e salva nos Estados Unidos aí no meio desse monte de caixotas. Essa cena aí toda aí do pessoal explodindo e derretendo, eu lembro de assistir quando era criança e ter ficado com medo dessa cena. E ela quase virou um filme para maiores de 16 anos por causa dela. Então Spielberg meteu uns foguinhos e uns espíritos voando no meio da cena para tentar dar uma disfarçada. E provavelmente com a influência que o pessoal tinha na época, acabou passando meio que despercebido. O filme fez um sucesso absurdo, ganhou 5 estátuas do Oscar e virou um clássico do cinema mundial. E o mais incrível desse final é o tanto de caixa que tem escrito ali Top Secret nelas. Imagine o tanto de coisa que o governo ainda esconde. Olha o tanto de caixa, cada uma delas seria algo secreto. Em 1999, o chicote do filme foi leiloado por 43 mil dólares, o que, se for corrigir para os valores atuais, seria papo de 240 mil reais, enquanto a jaqueta e o chapéu deles estão em
em exposição no Smithsonian, que é um museu de história americana. Eu nunca vou me cansar de assistir esses filmes clássicos. Esse filme é simplesmente uma das melhores coisas já feitas, tanto é que inspirou Tomb Raider, Uncharted, entre outras histórias envolvendo arqueologia e muita história. Caso você saiba de algum detalhe ou curiosidade que eu deixei faltar aqui no vídeo, deixe nos comentários. Aproveita para deixar um like, se inscreve no canal e um beijo.